Começou? Shalom, shalom, queridos. Louvado seja Deus. Nós estamos estudando sobre a nova aliança e nós estamos hoje na décima aula, nono estudo. E nessa primeira parte eu vou falar sobre a aliança de sangue. Nós já temos ouvido sobre a questão da aliança abraâmica, e ela é diferente das outras alianças do Antigo Testamento, né? A aliança abraâmica tem tudo a ver com a nova aliança, tem um paralelo muito forte, e a gente vai meditar nisso hoje, vai compreender um pouco mais sobre isso. Amém? Então nós vamos iniciar, a pastora vai orar, e nós vamos então meditar acerca deste estudo 9 hoje, sobre a nova aliança. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo o que acontece. Tudo tem um propósito e tudo nós entendemos, Senhor Deus, os teus caminhos. Obrigado por esse tempo que vamos passar estudando, para que possamos crescer cada vez mais em conhecimento e graça, até chegarmos à estatura de Cristo. Obrigado por tudo e que esse tempo seja precioso e que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Então, nós vamos iniciar aqui. A aliança de Deus com Abraão é diferente da velha aliança, como nós já falamos, porque aquela era uma aliança baseada somente na fé. Então, a velha aliança foram alianças que foram feitas com pessoas, com povo, e era questão de obediência, né? E a aliança abraâmica e a nova aliança somente é uma aliança por fé, né? E era considerada uma aliança de sangue, então essa aliança com abraâmica também é uma aliança de sangue. Na aliança abraâmica vemos o mistério da nova aliança. Portanto, para entendermos plenamente o que aconteceu na nova aliança, é importante termos uma compreensão clara do que aconteceu nesta aliança abraâmica. Se não entendermos a aliança abraâmica, não poderemos compreender verdadeiramente a nova aliança, porque tem tudo a ver. Cristo está oculto em todo o Velho Testamento. Então, nós temos as manifestações teofânicas de Cristo, né? Um exemplo muito claro é a questão do tabernáculo, né? Cada item do tabernáculo representava Jesus Cristo, de uma forma teofânica. Precisamos garantir que vamos encontrá-lo em todo o Velho Testamento. É por isso que precisamos ler cuidadosamente todo o relato de Gênesis 15. Então, a gente vai ler o Gênesis 15, de 1 a 21, que é a aliança abraâmica. Amém? Vamos lá. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão, por intermédio de uma visão. Então, Deus deu uma visão a Abraão. Não temas, Abraão, aqui ainda era Abraão, não tinha sido feito a mudança. Eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascidos na minha casa, será o meu herdeiro. Então, imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim o filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou-o: olha para os céus e conta as estrelas, se é que você pode contá-las. E prometeu: assim será a tua posteridade. Abraão creu no Senhor, aquilo que ele viu, aquela conversa, ele creu. E isso lhe foi acreditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te, Deus escolheu dar-te por herança essa terra. Indagou-lhe Abraão: ó soberano Senhor,
Como posso saber que tomarei posse desta terra? Então ordenou-lhe o Senhor: toma-me, né? Como saberei? Olha, aí a resposta de Deus: toma-me uma ovelha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. E aqui é muito claro, né? Meditando nisso, esses animais teriam que ser de 3 anos. Fazendo um paralelo, e a gente é muito claro, a gente vai ler ainda mais na sequência, nesse estudo, esses animais, as aves não, mas os animais, eles tinham que ter 3 anos, e o ministério de Jesus foi de 3 anos e meio, né? De 3 anos e meio. Então, tem tudo a ver essa aliança abrâmica com o sacrifício de Jesus. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão, tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Então o Senhor falou a Abraão: sabe com toda a certeza que tua posteridade será peregrina em toda a terra e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então, sempre Deus fala, como está relatado nos profetas, Deus sempre fala aos seus profetas antes que aconteça as coisas que ele vai fazer, né? Então, ele relatou aqui, primeiramente, a Abraão acerca da descendência dele, do que aconteceria os anos de escravidão no Egito. Contudo, eu julgarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Então, um povo escravo, isso aqui já é uma ação extraordinária de Deus, um cumprimento de uma promessa maravilhosa. Um povo escravo ia sair com muita riqueza. E a gente viu também que Moisés disse a mesma coisa que Deus falou a Moisés. Mesma coisa, né? Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada, morrerás em paz, serás sepultado e irás reunir-te com os teus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para esta terra, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Com a chegada da noite veio a escuridão, de repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hetitas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigarzeus e dos jebuseus. Então, essa foi a aliança, né? O sangue derramado dos animais, essa aliança de sangue pela fé ao qual Abraão entrou. Encontramos muitos paralelos entre essa aliança e a nova aliança, na qual sabemos que só podemos entrar pela fé. Assim como Abraão, que também teve que crer para participar da aliança que Deus fez com ele. Então, a base, fé. A base da entrada, da base da aliança abrâmica, fé. A base da nova aliança, fé. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou: olhe para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E prometeu: assim será a tua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Gênesis 15, 5 e 6. Como vemos aqui, e também em muitos trechos do Novo Testamento, a fé era um requisito para participar dessa aliança. Primeiro, Abraão teve que crer, depois, Deus fez aliança com ele para que ele pudesse entrar nela.
O texto da palavra, os textos dizem: se creres, verás a glória de Deus, né? E aquilo que Jesus disse também a Tomé: Tomé, porque você está vendo, você creu. Então, mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, né? Então, a fé é uma questão séria. Na nova aliança, fé é o fundamental, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, é importantíssimo. Então, como vemos aqui, também em muitos trechos do Novo Testamento, a fé era o requisito para participar dessa aliança. Primeiro, Abraão teve que crer, depois Deus fez aliança com ele para que ele pudesse entrar nela. A ordem é muito clara. Assim como na nova aliança, na qual é impossível entrar por qualquer outro meio que não seja a fé na obra consumada da cruz. Então, esse é o fundamental, é crer, é ter fé e adentrar essa nova aliança. Então, o poder de uma aliança de sangue. Uma aliança de sangue não era algo incomum entre o povo hebreu naquela época. Até hoje existem povos, principalmente algumas tribos da África, que ainda fazem alianças de sangue. Ela era considerada a aliança mais forte de todas. Uma vez feita, era totalmente sagrada. Olha só. Essa aliança não podia de modo algum ser quebrada por nenhuma das partes. Normalmente, quando uma aliança de sangue era feita, uma das partes a quebrava, os próprios membros da família matavam a pessoa por não ter guardado a santidade dessa aliança. Ou seja, o medo também de recair sobre eles a falha daquele que errou, daquele que pecou, daquele que quebrou essa aliança, né? Na nova aliança que Deus fez, é uma aliança de sangue. Jesus tomou o vinho que simbolizava o seu sangue e disse, porque ali ele ainda não havia morrido: então, este é o meu cálice, é o cálice da nova aliança no meu sangue, né? Então, o primeiro símbolo do derramamento de sangue na Bíblia está em Gênesis 3:21. A palavra diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então, de onde Deus tiraria essas peles, se não de algum animal que ele havia matado? Então, aquele animal ali, aquele primeiro animal, logo no início da nossa história, da história humana, então nós já vemos a presença de Jesus ali sendo imolado, né? Para poder vestir, para poder cobrir as vergonhas, para cobrir a nudez do homem, já uma forma teofânica de Jesus representado naquele animal. Ele não fez isso apenas porque Adão e Eva precisavam de roupas ou porque estivessem nus ou com frio, mas para expressar seu desejo de fazer uma aliança de sangue com o homem através de Jesus Cristo. Uma vez que as partes entravam numa aliança de sangue, elas estavam totalmente unidas a partir daquele momento. Não havia mais separação ou distinção entre as duas partes. Assim, através da nova aliança, fomos totalmente unidos a Cristo e Deus já não faz distinção entre nós e seu Filho. Nós somos, na aliança, o que é de um vai para o outro, do outro vai para um, e é tudo uma coisa só. Por isso ele é chamado de cabeça, olha só, Jesus é a cabeça e nós somos o seu corpo. Porque essas duas partes são inseparáveis. Não existe corpo sem cabeça, nem cabeça sem corpo, né? Quando Saulo perseguiu a igreja, Jesus lhe disse que era ele a quem Saulo estava perseguindo. Essa era uma expressão da aliança de sangue de Deus com a sua igreja. Que a igreja adentrou pela fé nesta aliança que Deus fez com Cristo. Então a igreja tomou posse, quem aceita Cristo passa a ser salvo. Então nós estamos aliançados com Jesus. A aliança de sangue também significava que o mais forte tinha que proteger o mais fraco. Louvado seja Deus. Ainda que isso lhe custasse a vida. Que lindo símbolo da nova aliança. Jesus estava disposto a entregar sua vida por nós
para nos manter a salvo. Na carta aos Colossenses, Paulo diz que estamos escondidos com Cristo Jesus em Deus. Olha lá. Em Colossenses 3:3, na primeira parte, diz assim. Não, na primeira parte não. 3:3. Pois morrestes e a nova vida está escondida com Cristo em Deus. Nós adentramos, nós aceitamos Cristo, e a partir dali, o batismo é o simbolismo mais forte para representar isso. É morte, sepultamento e ressurreição para uma nova vida. E isso nós estamos escondidos em Deus, né? Escondidos com Cristo em Deus. Estamos totalmente protegidos pelo mais forte, que obviamente é Deus. Jesus não disse que ninguém poderia nos tomar das suas mãos? Ele é o mais forte, está nos segurando, nós os mais fracos, por causa da aliança de sangue que foi feita. Outro aspecto que a aliança de sangue envolvia era o compartilhamento dos bens de cada um. Nenhuma das duas partes poderia reivindicar algo como exclusivamente seu, depois de fazer uma aliança. Já não havia mais separação de bens, né? Como nós falamos, o que era de um ficava para o outro para um, e era tudo em comum. Se uma das partes entrasse na aliança com uma dívida, por exemplo, de R$1 milhão, e a outra tinha um crédito de 10 milhões, então a primeira já não teria mais dívida e ambas, os dois, teriam juntos 9 milhões. Entendeu? A pessoa que trouxe a dívida para a aliança não tinha que pedir nada. O dinheiro simplesmente pertencia a ela agora. E assim como tudo que temos, que Jesus tem, nos pertence através da nova aliança. Por isso que Paulo escreve lá na carta aos Efésios, que nós já fomos abençoados, né, no versículo 3, capítulo 1, versículo 3, que nós somos abençoados com todas as bênçãos em Cristo Jesus, né? Aliança abrâmica é a crucificação, para a gente entender um pouquinho. Lembre-se de que a nova aliança foi selada com o sangue de Jesus. Agora descobriremos alguns paralelos maravilhosos entre a crucificação e a aliança de Deus com Abraão. Então o primeiro paralelo aqui é que Deus exigiu um sacrifício, como vemos no texto de Gênesis, que a gente já leu, 15, versículo 9, versículo 10. Então ordenou-lhe o Senhor: toma-me uma ovelha e uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, como nós dissemos, que simbolizava aqui, representava o tempo de ministério de Jesus, e também uma rolinha e uma pombinha. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio, colocou cada metade em frente à outra parte, e as aves, no entanto, ele não cortou. Quando Deus foi até Abraão para começar a aliança de sangue, ele exigiu de Abraão um sacrifício de animais que precisavam ser partidos e ter seu sangue derramado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a aliança é uma aliança de sangue. Para que a nova aliança fosse feita, Deus também exigiu um sacrifício por parte de Jesus. Mas desta vez o sacrifício de Deus, que Deus exigiu, foi o corpo do próprio Jesus Cristo, que também foi partido e teve seu sangue derramado. E aí o escritor aos Hebreus diz assim, na primeira parte, capítulo 10, versículo 12. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. É um sacrifício. Então, esse é o paralelo. Segundo paralelo. A segunda similaridade que vemos entre a história de Abraão e a crucificação é que Abraão, assim como Cristo, na cruz, teve que enfrentar a escuridão e grande terror, né? E aqui nós temos 2 textos paralelos aqui, um no Velho Testamento e um no Novo. Em Gênesis 15, versículo 12, diz assim: ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras.
Agora, Mateus 27, versículo 45, diz assim: Então profundas trevas caíram sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. Né? Um paralelo, os dois acontecimentos com os dois fatos. Vemos nesse versículo do Evangelho de Mateus que profundas trevas ou grande escuridão caíram por sobre toda a terra. E sabemos pelos relatos da crucificação que o que Cristo teve de enfrentar foi muito assustador. Como Jesus se tornou pecado por nós, ele teve que enfrentar os horrores do pecado. Então ali estava a presença, o inferno estava reunido, né? Porque Jesus carregava sobre si todas as nossas maldições, todos os nossos pecados. Terceiro paralelo, terceira similaridade. Abraão teve que enfrentar as aves de rapina. Em Gênesis 15, versículo 11, lemos: Em seguida, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abraão as enxotava. É importante observar que Deus, que estava entrando numa aliança com Abraão, não ajudou a espantar as aves de rapina. Abraão teve que fazer isso. Assim como Jesus teve que enfrentar sozinho, lá na cruz, aquele momento tão terrível. Então, essas aves de rapina na tipologia bíblica significam demônios. Quando Jesus estava na cruz, ele foi abandonado e teve que enfrentar toda a terrível atividade demoníaca. O Evangelho de Mateus descreve o horror que Jesus teve de enfrentar sozinho. Então, Mateus 27, versículo 46, diz assim: E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, ou Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Enquanto ele clamava agonizante e perguntava a Deus por que fora abandonado, os céus estavam em silêncio. Não houve resposta alguma de Deus. Ele teve que enfrentar as trevas sozinho, assim como Abraão. Então, essas três similaridades é muito forte para a gente entender que a aliança abraâmica tem tudo a ver, foi um prenúncio da nova aliança que nós estamos vivendo. Tem esse tempo do fim. Ele iniciou a história do seu povo com Abraão numa aliança pela fé e encerra a história do seu povo, dos seus filhos amados, com aliança, com a nova aliança, que também é executada ou a gente entra pela fé, de igual forma. Então, a aliança abrâmica e a nova aliança tem tudo a ver, né? A pastora vai continuar com a parte, e isso é um tempo maravilhoso de aprendizagem para nós, né? Shalom, a gente dá continuidade, né? Como ele fala mais da parte da antiga aliança, eu falo mais da parte da nova. E na nova aliança, hoje nós vamos estudar a apropriação pela fé. Apropriação pela fé é a forma como nós, na nova aliança, nós tomamos posse daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Essa apropriação pela fé, ela é algo diferente para nós da velha aliança, né? Na velha aliança, Deus
respondia à nossa fé. Na velha aliança. Então, essa é a mentalidade da velha aliança. Deus nos responde à nossa fé. E a ênfase estava na nossa fé. Então, Deus respondia à nossa fé. Na nova aliança, a nossa fé é uma resposta à obra consumada na cruz. O que coloca a ênfase no que Jesus fez, não em nós ou em nossa fé. Então, a ênfase não está mais na nossa fé ou em nós. A ênfase agora é toda ela naquilo que Cristo fez na cruz. Não está consumado. Na velha aliança, eles acreditavam e esperavam que Deus faria em resposta à fé deles. Nós, na nova aliança, não esperamos por algo que vai acontecer, mas relembramos em fé o que aconteceu há quase 2000 anos, quando Jesus bradou, está consumado. Então, na nova aliança, nós temos que olhar para a cruz e nós temos que olhar especificamente para aquilo que Cristo fez na cruz, não está consumado. É isso que é a nova aliança. Apropriar-se pela fé significa ter uma fé que recebe. Então, é diferente da antiga aliança, porque a mentalidade da antiga aliança é uma fé que conquista. E na nova aliança, a nossa mentalidade ela tem que ser uma fé que recebe. Então, nós passamos a receber todos os benefícios que Cristo fez na cruz. Então, receber na linguagem bíblica tem um significado diferente do que a maioria das pessoas tem em mente. Então, existem palavras diferentes no hebraico e grego traduzidos na Bíblia como receber. Mas quando se trata de receber algo em oração ou algo que nos pertence, a palavra usada significa agarrar com as mãos e não soltar. Então, isso é se apropriar pela fé. Agarrar com as mãos e não soltar. Então, essa apropriação pela fé é algo forte. Ao nos apropriarmos pela fé, que é o agarrar e não soltar, jamais pedimos a Deus para nos dar o que nos pertence através da nova aliança. Agarramos aquilo pela fé, expressando através de ações de graça e começamos a agir como se já tivéssemos o que pedimos, mesmo sem ver a concretização no mundo natural ou apesar do que vemos com os nossos olhos naturais. Jamais olhamos para os sentimentos ou nos deixamos influenciar pela circunstância, ou seja, jamais nós vamos pedir ou exigir de Deus. Jamais. Apropriar pela fé é agarrar pela fé. E a partir do momento que nós nos agarramos pela fé, nós temos que ter ações de graças para com Deus. E começamos a agir como se já tivéssemos aquilo que pedimos. Então, é isso que faz com que nós nos apropriemos. Nós temos que crer na obra consumada da cruz, nós temos que crer naquilo que Cristo fez e nos apropriarmos de tudo o que Cristo já nos deu lá na cruz do Calvário. Então, não é futuro, é presente para nós. Está no presente para nós. Bom, quem se apropria de algo pela fé jamais reclama de nada, porque entende que a reclamação é um dos maiores sinais de incredulidade e um comportamento muito destrutivo na vida de um cristão da nova aliança. Então, não existe reclamação. Por quê? Porque nós nos apropriamos pela fé, nós recebemos aquilo que nós cremos, que Cristo já fez por nós, independente das circunstâncias, nós cremos, recebemos, e a partir daí nós temos que ter um coração agradecido, nós temos que agir através das ações de graça e jamais reclamar. Reclamar
é sinal de incredulidade. A reclamação e a incredulidade faz com que a incredulidade anula a nova aliança. Se Deus realmente nos deu todas as coisas através de Cristo e ainda reclamamos da nossa situação, isso mostra a atitude de incredulidade no nosso coração. Então, se Deus já nos deu, nós recebemos pela fé, mas por conta das circunstâncias, as coisas ainda não aconteceram. E as coisas são assim mesmo. Eu já provei pessoalmente da oração nesses termos da nova aliança, eu já provei que é desse jeito que acontece mesmo. Eu já contei anteriormente, vou contar novamente. Eu estava com muitas dores em um dente, eu já havia perdido, bem recente, eu já tinha perdido um dente por questões de bruxismo, né, de apertar os dentes. Então, eu quebrei a raiz do dente, ele não teve solução, tive que tirar. Mas nesse processo de tirar, eu sofri muitas dores. Foi muito tempo, foram 6 meses tentando salvar o dente, fazendo canal. Por fim, eu perdi o dente. E, na sequência, menos de um mês, eu já estava com dor de dente de novo. E eu tomei os medicamentos que eu já estava acostumada a tomar e as dores não passaram. E eu temi que eu fosse perder novamente mais um dente. Então, eu resolvi agir por fé. E eu estava com muita dor de dente. Eu já tinha tomado, já faziam 2 dias que eu tomava medicamento e as dores não passavam. E aí eu clamei. E eu fiz uma oração. Tomei posse do meu dente. Eu falei, Senhor, o Senhor tem um dente para mim e eu quero esse dente. Eu não vou perder esse dente meu, mais um dente. Então eu orei. Fiz a minha oração de fé. Tomei posse do meu dente, recebi meu dente. Terminei a minha oração e o meu dente continuou doendo. Mas eu continuei, a partir daquele momento, agradecendo a Deus. Cada vez que latejava, eu agradecia a Deus. Senhor, obrigado pelo dente que eu já recebi. E foi uma questão de 2 horas, um pouco mais, que isso foi feito aqui em casa, numa oração aqui no meu quarto. E, na sequência, nós saímos, fomos fazer uma visita bem perto daqui. E o dente continuou latejando e eu continuei agradecendo a Deus pelo dente já recebido. E quando nós chegamos na casa de quem nós íamos visitar, eu cheguei lá no estacionamento, ainda sentia a dor, subimos, comemos, conversamos, e aí quando nós fomos orar pela casa, eu tomei consciência de que eu não tinha mais dor. Então, naquele momento, eu tive até uma atitude de fé. Eu falei, olha, eu preciso dar um testemunho. E eu dei o testemunho naquele mesmo momento. Aí eu contei rapidamente isso que eu estou falando para vocês. E eu falei, eu preciso contar isso, porque eu estou sem dor nenhuma. E desde aquele dia até o dia de hoje, eu nunca mais senti dor. Então, eu sei que eu recebi a completa cura. Com certeza, esse dente já devia estar com a raiz comprometida também. E simplesmente as dores nunca mais, elas cessaram e nunca mais retomaram. Ou seja, eu tenho plena consciência de que eu recebi pela fé a cura, a restauração completa do meu dente. Então, eu vivi isso agora. Durante essa pandemia aí, que foi quando nós começamos a entrar, nos aprofundar nesse estudo, eu vivi isso na minha vida.
Então, reclamação não faz parte do cristão que vive na nova aliança. Então, nós temos que aprender isso. Nós estamos também vivendo um tempo agora que nós pedimos ao Senhor, né, que nós precisamos vender a casa. Então, nós já oramos. E a casa ainda não foi vendida. E não é por isso que a gente vai reclamar. Nós estamos agradecendo a Deus, de jeito nenhum. Eu fiz um pedido ao Senhor de que viesse aqui, não viessem pessoas aqui simplesmente olhar a casa, mas que viesse aqui a pessoa que iria comprar. Então, eu constantemente, quando eu me lembro, né, que nós precisamos vender, eu falo, Senhor, eu agradeço, eu falo, Senhor, obrigada, porque a pessoa que vai comprar minha casa, ela já comprou. No mundo espiritual, ela já comprou. Então, minha casa, essa questão já foi resolvida, né? A não ser que Deus tenha um milagre financeiro para nós muito grande. E de repente, né? Não sei. Mas, enfim, nós estamos aqui confiando no Senhor e não reclamamos sequer um minuto dessa questão, porque nós aguardamos no Senhor. Sabemos a oração que fizemos e Deus conhece o nosso coração e sabe bem a nossa necessidade e aquilo que nós precisamos. Estamos aguardando, confiantemente aguardando, de que aquilo que nós precisamos já aconteceu. E se o Senhor quiser que nós vendamos essa casa, ela já está vendida, em nome de Jesus. Já está vendida. É o que eu creio. Crê também? Sim. Amém. É o que cremos. Sem murmuração. Sem murmuração. Aguardando no Senhor, porque já recebemos. Nós vamos falar agora. Bom, deixa eu ler algo aqui, olha, interessante. Quando nos apropriamos pela fé, tomamos posse do que nos pertence através do louvor e das ações de graça. E então começamos a agir como se tudo já tivesse sido resolvido. Então é assim que acontece. Por quê? Porque as coisas que nós precisamos, nós já recebemos na cruz através da ação de Cristo, através do sacrifício de Cristo. Então, tudo que nós precisamos hoje é simplesmente nos apropriarmos pela fé daquilo que Cristo já fez. Nós vamos falar agora sobre promessas e fatos celestiais. Tem os fatos naturais, os fatos celestiais. Vou tentar explicar isso aqui. Olha, existem os fatos naturais, e existe a verdade acima dos fatos. Por exemplo, quando Pedro andou sobre as águas com o comando de Jesus, o fato é que pessoas não andam sobre as águas. Isso é fato. Mas a verdade é que Pedro andou sobre as águas. E ele andou sob o comando de Jesus. Então, a verdade, ela sobrepõe até os fatos naturais, até as coisas naturais. Então, a verdade da palavra de Deus, ela está acima, inclusive, de fatos naturais, de circunstâncias. Ela está acima de tudo. Então, a verdade, ela está acima dos fatos. Ok? E nós sabemos que Cristo,
né? Isso está em João 14. Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Então, Cristo é a verdade e a verdade está acima dos fatos. Então, existe um fato. Você está com uma enfermidade. Esse é o fato. Mas a verdade, acima deste fato, é o que Cristo já fez na cruz. E ele falou que todas as enfermidades foram levadas na cruz do Calvário. Então, nós temos direito à saúde plena. Isso é verdade. O fato são as circunstâncias, mas a verdade é aquilo que Cristo diz na sua palavra acerca das coisas. Então, a partir de agora, precisa olhar a verdade da palavra de Deus com outros olhos, aprender a caminhar na verdade, não nos fatos, e não nas circunstâncias, e não naquilo muitas vezes que os nossos olhos naturais veem. Mas também nós temos os fatos naturais, mas temos também os fatos celestiais. Os fatos celestiais são diferentes das promessas de Deus, estão diretamente relacionados à nova aliança. Fatos celestiais, diretamente relacionados à nova aliança. Promessas têm a ver com o futuro, enquanto que fatos celestiais têm a ver com o passado, com o que aconteceu na cruz há 2000 anos atrás. Quando Jesus bradou está consumado, ele liberou certos fatos celestiais no mundo espiritual para que nos apropriássemos deles pela fé. Então, quando Jesus bradou está consumado, houve uma mudança em todo o mundo, em todas as circunstâncias espirituais. Houve uma mudança. Nós mudamos de aliança. Entrou em vigor a nova aliança. Então, coisas, o sobrenatural passou a ser diferente. Até então, ninguém se apropriava pela fé como nós da nova aliança. Hoje nós temos o direito de nos apropriar pela fé em Cristo Jesus. Então, aconteceu o sobrenatural, aconteceu uma mudança. E essa mudança foi tremenda. Olha, nós não podemos, de forma alguma, nós cristãos, ignorarmos o sacrifício de Cristo, porque a dor, o sofrimento que ele passou na cruz foi para liberar tudo que nós vivemos hoje, tudo que nós temos hoje, direitos. Então, essas coisas maravilhosas, os milagres, tudo isso foi liberado com muita dor e sofrimento. Então, nós não podemos ignorar o que Cristo fez, simplesmente não vivendo aquilo que Ele quer que nós vivamos. E Ele quer que nós vivamos debaixo da nova aliança. Um fato celestial não é algo que Deus nos promete que fará, porque aí estaria no futuro. Mas é algo que Deus diz que já fez, que está no passado. Então, a única forma determinada por Deus para que experimentemos deles é através da apropriação pela fé. Então, nós olhamos para a cruz, nós olhamos naquilo que Cristo fez e nós nos apropriamos, porque Deus não vai fazer no futuro. Deus já fez. Então, a única coisa que Ele quer é que nós entremos, nós recebamos pela fé, nos apropriemos, agarrar pelas mãos e não soltemos. Isso é fé. Temos que nos apropriar deles, em vez de pedir por eles, né? Olha, não é mais através de intercessões, não é mais através de
imposição de mãos, jejum, muitas orações, que nós conseguimos as coisas. Temos que nos apropriar deles ao invés de pedir por eles. E isso é tão complicado para quem viveu até então debaixo das regras da antiga aliança. Isso é muito complicado. Aí você fala assim, mas eu não tenho que orar mais, nós vamos continuar orando, só que hoje a gente não fica mais fazendo campanhas de oração, pedindo para Deus fazer. Nós não temos mais que ficar pedindo para Deus fazer, Ele já fez. Então é uma questão de posicionamento, é uma questão de fé naquilo que Cristo fez. Então, aquilo que Deus já fez em Cristo Jesus, nós temos simplesmente que nos apropriarmos. Devemos agradecer a Deus por eles nos pertencerem e agir como se fossem nossos, porque está consumado. Quando nos apropriamos pela fé, agradecemos a Deus pelos fatos celestiais e agimos como se eles fossem nossos, porque eles realmente são nossos. Então, nós temos que lembrar de tudo que Cristo fez, que são fatos celestiais, já foram feitos. Nós não precisamos fazer mais nada para receber. Nós só temos que receber pela fé. Em Romanos 6, 7, 8. Pega a Bíblia ali bem, por favor. Deixa eu ler. Romanos 6. Veremos aí nessa palavra uma declaração clara desses fatos aí, sobre a questão do... Aliás, eu estava lendo todo esse capítulo hoje e como é tremendo o que está aqui. Mas o 7 e o 8 diz assim, porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E aí antes ele fala aqui, ele está falando do batismo. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Olha como o batismo é importante. Com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos numa nova vida. Então, nós já sabíamos, né, dessa importância do batismo, mas hoje as coisas estão ficando mais claras para nós da importância daquilo que Deus nos deu. Então, e aí ele vem discorrendo. Desse modo, fomos unidos, no verso 5. Olha só, desse modo, fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, quando descemos as águas do batismo. Com toda a certeza, o que seremos também na semelhança da sua ressurreição, com vida. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade, em Adão, olha que interessante, foi crucificada com ele. Então, a nossa humanidade adâmica foi crucificada com Cristo, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Então, olha essa declaração de que a velha natureza que nós tínhamos, quando nos unimos com Cristo, e aqui ele está citando o batismo, ele garante que o pecado já não faz mais parte da nossa vida.
Então, a nossa natureza adâmica é substituída por uma nova vida, uma nova natureza. Aí o 7 diz, porquanto todo aquele que morreu no batismo já foi justificado do pecado, porque o batismo é morte junto com Cristo. Isso diz que nós morremos e ressuscitamos. Quando descemos as águas batismais, morremos com Cristo. Quando saímos das águas, ressuscitamos com Ele. Então, porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Então, nós não vai ser mais justificado no futuro, já foi. E mais, verso 8. Se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém? Então é isso. É tremendo esse capítulo 6 aqui. Eu estive meditando nele essa tarde e é coisa tremenda isso aqui. Nós não podemos ignorar essas coisas. Em Romanos 8:2, nos diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Em Gálatas 2:20, que fomos crucificados com Cristo. Todos esses fatos celestiais, ou seja, essas coisas que aconteceram por causa da nova aliança, nos quais nós temos que acreditar, declarar e agradecer a Deus por eles. Então, qual é a nossa parte em tudo isso? Acreditar nisso que nós acabamos de ler. Isso que nós acabamos de ler em Romanos 6, 7, 8. Nós temos que acreditar e declarar e agradecer e tomar posse disso. Se está escrito é a verdade, então vamos tomar posse. Então nós temos que olhar, ou seja, os pecados, eles de antigamente foram completamente perdoados por Cristo, isso é fato. E isso é verdade. Então, nós não temos que ficar constantemente orando pelas coisas. Nós temos que fazer uma única oração. E se, para fazer essa única oração, você precisa jejuar, e jejuar para arrumar não é o termo, jejuar para alinhar o coração com a vontade de Deus e com essas coisas. Então, às vezes, você precisa receber algo de Deus e falar, o que eu vou orar? Primeira coisa é buscar na palavra de Deus os fatos celestiais relacionados àquilo que você precisa. E começar a ler, e aí sim jejuar, para ler, para entender, para alinhar o coração com aquilo que a verdade está falando, com aquilo que a palavra diz. Aí sim, fazer a sua oração para receber. E aí não ter dúvidas no coração. E a partir desse momento da sua oração, você começar a agradecer por aquilo que você já recebeu. Então nós temos que agora alinhar o porquê de jejuar, o porquê de orar,
Que oração vamos fazer a partir de hoje? Nós temos que ter intimidade com Deus, ouvir Deus para poder alinhar o nosso coração, orar a Deus em gratidão constantemente. Mas aquelas orações só para pedir, 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 esquece, não faz mais isso. Isso é velha aliança, isso é antiga aliança, isso é antigo pensamento. Pedir constantemente a Deus algo que Ele já nos deu em Cristo é uma prática muito comum entre os cristãos hoje em dia, mas isso precisa parar na nossa vida. A gente precisa parar de pedir, 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 pedir. Não temos mais que ficar pedindo, não temos mais que ficar intercedendo constantemente por um pedido. Nós temos é que alinhar o nosso coração para fazer apenas uma única oração e a partir dessa única oração agradecer a Deus porque já recebemos. E aí isso é fé. E isso é acreditar. Acreditar naquilo que Cristo já fez. Então, se você tem dificuldades para fazer esse tipo de oração, então está precisando ler a palavra para entender e para acreditar nas coisas que Deus já fez por nós, que Jesus já fez. Amém? Vamos lá. Embora a sua oração, o jejum, ou a oração de outras pessoas por si mesmos não sejam ruins fazer isso, não é ruim fazer isso. Em relação aos fatos celestiais, é ruim. Então, é ruim as pessoas orarem por nós, é ruim as pessoas interceder, não é. Mas a oração da nova aliança, isso não pode acontecer. É uma nova perspectiva, é um novo momento, é um novo modo de vida. Amém? Olha, agindo errado assim, ou seja, ficar insistindo num pedido, transformamos aquilo que é fato celestial, aquilo que é algo que já nos foi dado, nós transformamos, que está no presente, inclusive, nós transformamos isso em uma promessa que agora vai estar no futuro. E jamais será nossa, porque ela vai permanecer no futuro. Porque os fatos celestiais são ações do passado, já aconteceram. É algo que já aconteceu. Então, eu não posso pedir por alguma coisa que já aconteceu para que fique no futuro como uma promessa. Em Isaías 43, né? Que diz que Cristo levou sobre si, no madeiro, todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si, lá não fala... É 43, né? 53. É isso mesmo, é o 53. Aqui. Deixa eu só ler. Isaías 53. É o 4 e o 5. Mas o 5 diz assim: mas de fato, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz, que é a nova aliança, porque a nova aliança é uma aliança de paz, caiu sobre ele, e mediante suas feridas fomos sarados. Então, isso é... Quando Isaías profetizou, ele profetizou para o futuro, porque isso aconteceu
com Cristo na cruz. Só que hoje, para nós, isso é passado. Já aconteceu. Então, pelas pisaduras de Cristo, fomos sarados. Então, se precisamos de uma cura, e a gente não consegue acreditar nessa palavra como verdade, nós precisamos alinhar, primeiramente, o nosso coração. É o nosso coração que tem que alinhar com essa palavra. E verdadeiramente nós crermos nisso. Gálatas 3:13 diz: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está aqui falando, inclusive, da aliança abraâmica. A fim de que recebemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Então, os fatos celestiais, ou seja, as coisas que concernentes à morte de Cristo, à nova aliança, ao estar consumado, para hoje nós vivermos isso, nós temos que acreditar, isso tem que ser verdade para nós no nosso coração. Então, apropriar pela fé é acreditar que isso é verdade e que a verdade está acima do fato. Quais são os fatos, as coisas que nos acontecem? O que a palavra diz? Então, se a palavra diz, nós temos que acreditar e tomar posse, nos apropriarmos. Amém. Em 2 Pedro, livro de 2 Pedro, na epístola, 1:3 diz assim: seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Então, olha, o seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Ou seja, Deus, em Cristo Jesus, na cruz, quando ele falou está consumado, pelo seu divino poder, ele nos deu tudo, ele nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Então, não tem nada que nós venhamos a precisar que não exista. Ele existe, já existe no mundo espiritual. A única coisa que nós precisamos crer e tomar posse. A gente ouve algumas pessoas, né? E um famoso aí, o Pablo Marçal, ele fala assim, nós temos que fazer download. E é uma realidade. Né? Tomar posse, nos apropriarmos, é simplesmente fazer um download mesmo das coisas que nós temos direito, que Deus já nos concedeu, que estão no mundo espiritual, estão num almoxerifado espiritual, esperando apenas que nós tomemos posse, que a gente traga para a nossa realidade as coisas que já são nossa por direito, já foi nos dada. Quando as pessoas começaram a falar dessa apropriação pela fé na década de 90, né?
pessoal começou a escrever livro, tomar posse, né? Que é a apropriação pela fé, o tomar posse é a apropriação. As pessoas, equivocadamente, elas criticavam, falavam assim, esse negócio de tomar posse aí é exigir de Deus. Então, eu cansei de ouvir isso. Você ouviu isso também? Lembra disso? Esse negócio de tomar posse aí exige de Deus, mas não tem essa conotação de exigência de Deus, porque nós não estamos exigindo que Deus faça, porque Deus já fez. E Ele espera que nós tomemos posse mesmo, que a gente se aproprie daquilo que Ele já nos deu, daquilo que Ele de fato já fez. Então, quando nós nos apropriamos pela fé, não é na exigência de que Deus faça, não. Ele já fez. Ele não vai fazer, ele já fez. E isso é maravilhoso. Isso é tremendo, porque nós temos que olhar, principalmente para esse versículo de 2 Pedro, seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos. O que é que você necessita? Deus já te deu. Se você necessita para a sua vida e para a sua piedade, Deus já te deu. E é pelo intermédio do pleno conhecimento de Cristo, ok? Daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelo pleno conhecimento de Cristo, de estar em Cristo, de estar nele. Olha, um minuto de apropriação pela fé na obra consumada da cruz vale muito mais do que uma noite inteira de clamor a Deus com base na esperança. E aí, com base na esperança, porque quando nós pedimos algo para Deus, muitas vezes, por muito tempo, nós temos a esperança de que Deus vai ouvir a nossa oração e vai nos responder. E isso é muito ruim, porque faz de Deus um Deus ruim, um Deus que nós ficamos aqui clamando, 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 e ele não nos escuta, não nos ouve, se ouve, não responde. E esse muito pedir não é na fé, é na esperança de que Deus possa ouvir. E ele, podendo ouvir, eu tenho a esperança de que ele responda. E isso é terrível, porque dentro da igreja, muita gente faz esse tipo de oração na esperança de que Deus possa ouvir. E hoje mudou, na nova aliança, nós não temos que ficar pedindo na esperança de que Deus possa ouvir, porque Deus já fez tudo e nós apenas precisamos nos apropriar pela fé daquilo que Cristo já nos deu, daquilo que Cristo, que Deus já fez por nós. É somente nos apropriarmos pela fé. Amém? E eu encerro hoje esperando, crendo que vire uma chave na sua vida. Você que está nos acompanhando, hoje já é a 9ª semana de estudos sobre a nova aliança. Fora as mensagens. Fora as mensagens que temos feito na nossa comunidade, falando sobre isso, e eu espero que vire essa chave na sua vida, para que você viva com muito mais alegria no coração de servir a esse Deus tão maravilhoso.
Louvado seja o Senhor. Amém. E Amém. pedir ao pastor que encerre. Vamos orar, essa. né? Paizinho querido e amado, a ti toda Amém. honra e glória. Somos muito agradecidos ao Senhor por este presente glorioso que está à nossa disposição, que estamos, ó Deus, que nós nos apropriamos pela fé e que o Senhor clarifique cada vez mais no coração de todos os teus filhos a grandeza, a nobreza do Senhor nesta aliança maravilhosa, para que todos desfrutem, ó Senhor, desta aliança maravilhosa que o Senhor tem para nós e que foi, Senhor Deus, esteve em mistério para os nossos amados, mesmo no tempos de Cristo. Que nós possamos, ó Deus, na tua igreja, viver, ó Deus, a plenitude do Senhor, a vida plena que o Senhor tem para cada um de nós. Possamos viver, tomar posse, crer, Senhor Deus, e confirmar no nosso coração, Senhor Deus, a cada dia, a grandeza do teu amor por nós e a certeza de que tudo é nosso, porque nós, pela fé, nos apoderamos de todas as bênçãos que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário, e é direito nosso, é a nossa herança. Nós te damos graças, Senhor, por mais este dia de estudo e que o teu Espírito Santo complete nos corações tudo aquilo que é necessário para a plenitude de vida na vida das pessoas. Amém. É em nome de Cristo Jesus oramos agradecidos. Amém. 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 Shalom, meus queridos. Shalom. Deus abençoe cada um.